Em Levítico 13 vai falar as doenças graves de pele, e em Levítico 14 vai falar da purificação dessas doenças. Então vai falar, o Senhor disse a Moisés, essas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Vai acompanhando. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho, o ramo de isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e banhará com água. Desse modo estará cerimonialmente pura. Então, o que Jesus ordena é que a lei seja cumprida. Jesus, ele não desliga a lei, ele não remove a lei, ele vem para cumprir a lei. Então eu imagino que os homens lá, os fariseus, estavam vendo Jesus curar, e no momento que Jesus curava, ele falava, vai, apresente o sacerdote. Vai e cumpre o que está escrito na lei de Moisés. E aí os fariseus deviam ficar como? Nós estamos te perseguindo, mas você está fazendo exatamente o que Moisés ordenou que fizesse. Nós estamos querendo te pegar em alguma coisa, em alguma tramóia, em alguma artimanha, mas Jesus estava cumprindo o que estava escrito na lei. Jesus estava honrando aquilo que Moisés tinha escrito. Então, quando Jesus fala, eu não vim quebrar, anular a lei, mas eu vim cumprir, ele não só fala, mas ele faz. Então, a gente não pode achar, irmãos, que nós estamos num tempo de graça e que tudo bem viver da forma que eu quero viver, porque Deus me perdoa. Porque o próprio Jesus disse, não pense que vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada, justiça. E a justiça que estava na lei de Moisés, Jesus vem trazer também. Ele não vem anular o caráter de Deus. Como a gente bem sabe, os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos? É um extrato diretamente do céu, do caráter de Deus, daquilo que Deus espera das pessoas. Então o adultério, o pecado, a morte, não são coisas que agradam a Deus. Se não agrada a Deus, eu tenho que fazer, irmão. Não é porque está escrito no Velho Testamento que eu preciso deixar de lado, não. Jesus veio cumprir o Velho Testamento. Jesus é o cumprimento do Velho Testamento. Mas ele veio mostrar, através de um milagre, que ele pode fazer milagres. Naquele homem de lepra, aquele homem poderia ser curado? Não. E o que acontece depois? Esse homem vai até o sacerdote, se apresenta e o sacerdote averigua, realmente você foi curado. Porque é isso. Então o objetivo de Jesus, ao curar esse homem de lepra, além de querer curar, era mostrar que ele podia fazer milagres e mostrar para o sacerdote que, olha, sacerdote, quando você estiver examinando esse homem fora da tenda, fora do arraial, você vai ver e averiguar que ele realmente foi curado. Porque era esse o objetivo. Vai e se apresente ao sacerdote. O que o sacerdote fazia? Como a gente leu, tirava a pessoa de dentro lá do povo, da cidade, ia para fora do arraial e averiguava se a pessoa tinha sido curada ou não. Então Jesus não foi um feiticeiro, um que faz mandinga, um que tenta esconder ali para poder te iludir, um ilusionista. Jesus realmente curou aquele homem. Então essa é a diferença de Jesus para muitos profetas, que utilizam do ilusionismo, que utilizam da mente da pessoa para tentar hipnotizá-la. Essa é a diferença. Pessoas hoje em dia que chegam e adivinham o CPF, adivinham o RG, adivinham nome de gente, isso não me impressiona. Eu não sei você, irmão, mas se chegar um cara que adivinhar o meu nome,
não me impressiona, porque Satanás também pode chegar a adivinhar. Mas a prova exata daquilo que Deus quer não é uma mera adivinhação ou um espetáculo. Deus não está afim disso, Deus tem os seus princípios. E aqui Jesus mostra, aquele homem, Jesus queria curar aquele homem, Jesus efetivamente curou aquele homem e falou, vai até o seu sacerdote e cumpra a lei. Vá até o seu sacerdote. Aí o que aquele homem fez? Chegou no sacerdote, aquele sacerdote tirou ele da cidade, observou aquele homem, depois de observar aquele homem raspou todos os pelos do seu rosto, da sua cabeça, bigode, barba, tomou banho, não ficou sem entrar na tenda dele por 7 dias, e por aí foi, cumpriu a lei de Moisés. Então a dificuldade é, quando a gente chega diante do Novo Testamento, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o Antigo Testamento. Deus tem princípios. Nós culturalmente não vamos se apresentar diante do sacerdote depois de uma doença de pele, ou as mulheres não vão fazer o ritual para ficar cerimonialmente pura. Da mesma forma que nós homens não somos circuncidados ao 7º, 8º dia de vida, como os judeus eram, isso por cultura. Mas Jesus está mostrando aqui que ele não veio para anular a lei, que ele não veio simplesmente fechar o Antigo Testamento e falar, agora é outra época, agora vocês podem pecar à vontade que eu vou perdoar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pessoa vive de qualquer jeito, porque Deus perdoa. Está errado? Nós não estamos vivendo numa época onde Deus não requer que obedecemos os seus mandamentos, que obedecemos quem Ele é e que sirvamos a Ele com retidão. Deus quer que a gente obedeça, Deus quer que a gente se sacrifique, Deus quer que o nosso coração seja colocado no pó, nossa boca no pó, Deus quer que a gente se humilhe, Deus quer isso, porque isso agrada a Ele. Então, da mesma forma que a lei de Moisés exigia a oferta, exigia que o sacerdote examinasse aquela pessoa, Deus também exige que a gente obedeça tudo aquilo que Ele se mostrou e apresentou para que a gente seja. Então Jesus cura esse homem e fala, vai até o sacerdote para que ele te examine. E com isso Jesus cumpre a lei. Jesus veio para cumprir e não para abrogar, para cancelar. E aí nós vamos lá em Marcos 1, 40. Vamos ver como Marcos posiciona. Aqui a gente tem os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos fazendo a mesma abordagem nesse tema, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né, os 3 evangelhos sinóticos. E aqui a gente vai ver que cada um tem um posicionamento. Marcos, segundo o relato histórico, foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. Ele foi escrito aproximadamente 60 ou 65 anos depois de Cristo. Aí depois foi escrito o evangelho de Mateus e depois foi transcrito o evangelho de Lucas, né? Então, a gente tem aqui Marcos, capítulo 2. Marcos 1, 40. Vai falar, Jesus cura um leproso, a mesma história. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Qual que é a primeira diferença que a gente observa aqui? Marcos coloca como que o leproso chegou diante de Jesus, o sentimento do leproso. Ajoelhou-se, ou seja, ele dá ênfase nisso, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Então a gente não tem só um leproso que chega diante de Jesus e fala, se quiseres pode me curar. A gente tem um homem que se humilha diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser pode me curar e me deixar limpo. Então a primeira característica da diferença do relato de Mateus para Marcos é que Marcos descreve exatamente o que aquele homem estava sentindo. Ele veio, se ajoelhou, ou seja, um sinal claro de rendição, de humilhação, e então ele implora para receber a sua cura. Então, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. No verso 41, cheio de compaixão, e Marcos também posiciona isso bem legal. Ele coloca o que Jesus estava sentindo, o sentimento de Jesus, qual que era?
compaixão. Então Jesus foi movido aqui por íntima compaixão desse homem para curar. O que mostra que Jesus, quando ele fala eu quero, ele está demonstrando que ele deseja curar aquele homem, que ele pode curar aquele homem, que ele vai curar aquele homem. Por quê? Porque ele foi movido de íntima compaixão por aquela alma que necessitava não só da cura, mas da purificação. Então, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou. Olha que milagre. Se uma pessoa tocasse num outro que estava impuro, aquela pessoa se tornava impura. Mas o que Jesus veio deixar bem claro para toda a humanidade, para aqueles fariseus que estavam ao redor dele? Que se eu tocar em alguém que está impuro, não é a impureza dele que vai me deixar impuro, mas a minha pureza, a minha purificação, aquilo que eu carrego, vai deixar essa pessoa pura. É a mesma questão do ao contrário. Uma laranja podre, ela apodrece todas as outras. Só que nesse contexto, as laranjas que estão boas, elas estão tão boas que elas tornam aquela laranja que estava impura, pura novamente. E esse é o posicionamento do nosso Jesus. É isso que ele é. Ele tocar, as pessoas deviam ter ficado olhando assim, ó. Como assim? Jesus está tocando num homem impuro. Jesus está tocando num homem que tem uma doença de pele. Jesus está tocando num homem que deveria estar longe daqui. Mas ele estava aos pés de Jesus, ajoelhado e implorando. E Jesus se move de íntima compaixão e não só fala, fique limpo, mas toca naquele homem e fala, eu quero. Então a gente tem o sentimento e o desejo e o poder de Jesus. Compaixão, querer e poder. Respondeu, seja curado novamente e fique limpo. No mesmo instante, aí a gente já tem um relato mais claro, né? No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com o quê? Uma forte advertência. Como que está na sua Bíblia aí? Porque a minha linguagem é mais brasileira. Como é que está na sua Bíblia? Soraya? Jesus despediu ele no verso 43. Advertindo severamente. Só até aí. Então Jesus despediu ele com a forte advertência, ou advertindo severamente. Não conte isso a ninguém. Irmão, vocês já viram o pastor Rogério exortando a igreja? Quem já viu? O pastor Rogério exortando a obedecer a palavra? Irmão, uma advertência, uma forte advertência, uma exortação, é tipo isso aqui. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote. Por quê? Para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Então Jesus aqui, ele exorta aquele homem a cumprir a lei de Moisés. Jesus aqui exorta aquele homem a obedecer o que estava escrito na Escritura. Então a forte advertência de Jesus, essa advertência severa, foi para que aquele homem observasse a lei de Moisés e cumprisse o que Moisés tinha falado. Tempo da graça, Jesus veio para curar, mas ele estava cumprindo a Bíblia. Ele não tira Moisés de cena, ele não retira a lei, ele vem e fala, vem cá, cumpre a lei. Eu te exorto, eu te advirto seriamente, não conte isso a ninguém. O que vai te servir de testemunho? É se apresentar diante do sacerdote, porque o sacerdote vai falar se você está limpo ou não. Então, para você voltar para sua comunidade, você tem que se apresentar diante do seu sacerdote. Para você voltar para sua comunidade, você tem que ir lá com ele, raspar os pelos da sua sobrancelha, da sua barba, do seu cabelo, tomar um banho, e então você pode voltar para a sua comunidade. Você fica 7 dias fora da sua tenda e você vai poder voltar. Isso que Jesus estava pontuando para ele, porque Jesus curou ele,
Mas Jesus fala, o que vai te servir de testemunho é obedecer à lei. O que vai ser de testemunho para você é a lei, porque é o sacerdote que vai falar se você está limpo ou não. Então, no verso 45, o homem, o que ele fez? Porém saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Engraçado, né? Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivessem em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Então, aquele homem não obedeceu Jesus, irmão. Ele foi curado e não obedeceu. E a gente lê isso maravilhado, né? Mas nós estamos falando de desobediência. Nós não estamos falando de um anúncio que deveria ter sido feito. Jesus não tentou camuflar a real vontade dele. Jesus não queria ficar conhecido. Jesus queria curar e que aquele homem fosse até o sacerdote dele, para que aquele homem fosse tornado limpo através da lei de Moisés. Leve a oferta, cumpra a lei de Moisés, não conta a ninguém, vai lá no sacerdote, porque é o sacerdote que vai averiguar que você está limpo e vai te levar para dentro da comunidade de novo. E o homem desobedece. Ou seja, o cara foi curado, recebeu a cura, recebeu a purificação e desobedeceu a Jesus. É diferente um pouco do que a gente vive hoje? Não. Quantas pessoas recebem a cura e saem da igreja, muda de igreja e não está nem aí para Deus, e vive no pecado? É mais normal que a gente pensa. Então aquele homem deveria ter ido, né, como a gente falou, ido até lá, e ele não foi. Por isso, em pouco tempo, aí as grandes multidões cercaram Jesus. E qual era o objetivo de Jesus? O que ele fazia? Qual era a vontade dele? Ficar em locais isolados. Ele não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, e embora se mantivesse em lugares isolados, o pessoal achava ele. Eles iam até Jesus para serem curados. Jesus queria isso, irmão. Ele queria obedecer à lei. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. Foi legal o que aconteceu, segundo a nossa percepção? Quando eu leio essa passagem, eu falo, uau, aquele homem não foi até o sacerdote e anunciou Jesus, e todo mundo ficou sabendo para Jesus poder curar mais, para Deus ser mais glorificado. É assim que eu leio essa passagem, porque eu acho fantástico. Mas qual que é o real sentido dessa passagem? É uma pessoa que foi curada e desobedeceu a Deus. Uma pessoa que foi curada e desobedeceu a Jesus. Qual que é a minha reflexão? Eu não preciso ir até um sacerdote, a gente nem tem isso aqui. Não preciso. Da mesma forma que a gente também entendeu que não é impureza uma pessoa ter lepra, uma pessoa ter um fluxo de sangue, a mulher tem um fluxo de sangue, não é impureza. É uma condição, mas não é uma impureza. Culturalmente nós evoluímos, mas naquela época a cultura era essa. As pessoas se moviam através da fé dessa forma. Por isso que Jesus fala, vai lá, apresenta ao sacerdote. Você só vai ser feito limpo diante do povo, isso vai servir como testemunho para você, se você se apresentar diante do sacerdote. Em outras palavras, obedeça, cumpra a lei, cumpra o que a Bíblia fala. E o homem saiu, anunciou e tal. E outra coisa também é que isso não diz respeito à liturgia ou a um ritual. Isso na verdade, irmão, é princípio. Qual que era o princípio de você? Por que aquele homem só seria feito limpo se ele se apresentasse diante do sacerdote, levasse as ofertas, raspasse seu cabelo e tomasse? Por quê? É porque existe alguma mística em fazer isso? Existe alguma coisa mística, diferenciada, que você tem que se apresentar diante do sacerdote? Existia algo místico nisso? Não. Em si, se apresentar diante do sacerdote não traria benefício algum. Mas o verdadeiro benefício é Deus mandou. Deus falou. Vamos lá em Levítico de novo, Levítico 14. Olha bem.
no versículo 1 a gente vê: o Senhor disse a Moisés. Então, o que Moisés fez? Era a lei de Moisés? Era a vontade de Moisés? Não, era a vontade de Deus. Deus disse a Moisés. O Senhor, aqui está o Senhor, está falando o nome de Deus, o Yahvé disse a Moisés. Essas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Não é que Moisés tirou da cabeça dele e falou: tem que fazer isso, se vira aí. Não, Deus especificamente traçou as diretrizes para que o povo de Israel, que estava participando da aliança com Deus, fizesse. Então, em si, o ritual de purificação não tem poder. O poder do ritual de purificação habita na palavra de Deus, porque Deus disse, então é para fazer. Por que eu tenho que fazer? Irmão, não importa, você tem que fazer porque Deus disse. Hoje em dia nós não falamos mais de rituais, de sacrificar um cordeiro, sacrificar uma ave, ou lançar um bode para fora da cidade para levar os pecados. A gente não fala desses rituais, porque a gente hoje desfruta de uma aliança superior da que Moisés desfrutava. A gente desfruta de uma aliança superior do que a aliança que Pedro, que João, que Paulo desfrutavam. Hoje a gente conhece a Deus mais que aqueles homens, porque hoje a gente entendeu que não precisa de um ritual para que a gente seja feito puro. Basta o quê? Um coração quebrantado para que a gente nasça de novo e para que o Senhor restaure a nossa alma. Então hoje a gente conhece mais a Deus que eles. Você conhece mais a Deus do que Paulo, do que Pedro, porque a revelação de Deus ela é o quê? Gradativa. E até Jesus a gente tem um entendimento maior de quem Deus é e daquilo que Deus quer. Moisés tinha um nível de relacionamento com Deus, e a fé de Moisés levava ele a fazer aquelas coisas porque Deus disse que tinha que fazer. Só que aí a gente se depara com Jesus, chega e fala e cura a pessoa, e a pessoa ali é totalmente curada, e ela não precisa desse testemunho dos outros para que ela seja considerada pura, que ela seja considerada curada. A gente lê aquilo e fala: olha, eu não preciso então me apresentar diante de um sacerdote para que eu seja considerado puro, porque Jesus me torna puro. Mas o povo na época não. Esse leproso na época não entendia dessa forma. Como que ele enxergava as coisas? Ele era o quê? Ele era um participante da aliança de Deus. Ele era um judeu. Esse homem era judeu. Senão Jesus não tinha mandado ele ir para o sacerdote. Ele tinha um sacerdote, ele tinha uma representação. Esse homem ele tinha um relacionamento com a comunidade judaica. Por isso que Jesus manda ele ir para o sacerdote. Vai no sacerdote. Você é um judeu, como um bom judeu, vai no sacerdote, apresenta lá, faça isso, faça aquilo, traga a oferta, para que isso sirva de testemunho para você. Porque era dessa forma que o povo era considerado limpo. Então a fé, ela vai se desenvolvendo no decorrer da história da igreja, para que a gente desfrute de uma relação com Deus ainda melhor. Então, nesse ponto, Jesus alerta, adverte, exorta esse homem a obedecer o que estava escrito na lei de Moisés, porque Deus disse: obedeça. Deus falou, obedece. Em si, isso não vai ter diferença, mas tem porque Deus falou. Amém? Está comigo? Diga amém, irmão. Então, o final do relato de Marcos sobre essa situação, sobre a cura de Jesus em um leproso, finaliza com ele falando que, embora Jesus tentava se manter em locais isolados, gente de toda parte, de todos os locais, vinham até ele. E aí agora a gente vai em Lucas 5:17, Lucas 5:12. Lucas 5:12. Os relatos tanto de Marcos como de Mateus são relatos oculares, né? Marcos faz uma observação mais bem pontuada, destacando o sentimento de Jesus. E Mateus, por ser um discípulo, ele
está ali na correria, está vendo tudo acontecer e está escrevendo, e depois ele transcreve isso posteriormente, ele dá um relato mais sintetizado, né? Um relato mais simples, sem muito explicar o que Jesus estava sentindo, como que aquele cara chegou até ele. E aí agora a gente tem em Lucas, a gente sabe que Lucas ele era um estudioso da Bíblia, ele pesquisou, ele foi até as testemunhas de Jesus, ele foi até Maria, ele foi até os discípulos, ele conversava com essa galera, para que eles explicassem tudo o que aconteceu com Jesus. Então, olha como começa o relato de Lucas. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Qual que é a diferença? A gente entendeu que isso aqui era num povoado, ou seja, numa comunidade, numa cidade. Jesus não estava andando no meio do nada. Aqui a gente tem um relato mais bem explicativo. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Então o relato de Lucas, ele não se difere muito do relato de Marcos e de Mateus, porque o relato de Mateus e de Marcos fala que o homem chegou até Jesus. No relato de Lucas, que é um relato mais histórico, que buscava mais fidelidade ao que aconteceu, vai falar que num povoado Jesus encontra um homem coberto de lepra. O que isso quer dizer para nós, irmão? Que esse homem estava doente, estava precisando de uma cura. E aí nesse relato mais bem detalhado do que aconteceu, a Bíblia vai nos falar que Jesus encontra esse homem. Jesus vai até onde é que esse homem está. Jesus encontra esse cara que está precisando de uma cura. Aí que vai falar da relação oposta. Quando o homem viu a Jesus, prostrou-se. Mas o que aconteceu primeiro? Jesus encontra. E eu acho que com nossa vida é assim. Quando a gente estava nos nossos pecados, perdidos, nos nossos delitos, nas nossas falhas, Jesus nos encontra. Jesus nos encontrou. Amém? Então Jesus encontra um homem coberto de lepra. E aí o homem vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele prostra com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. O mesmo relato, a mesma fala, só que de um posicionamento, de um olhar, de uma ótica um pouco diferente. Pode me curar. E Jesus estendeu a mão e o tocou, ou seja, mais bem relatado ainda, Jesus estende a mão, toca naquele homem. Novamente, mais uma evidência de que Jesus não tinha medo daquele homem impurificar ou sujar ele. Jesus sabia o que carregava e ele chega até aquele homem e toca nesse homem para que aquele homem seja curado. E fala o quê? Eu quero. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Imagina Lucas escrevendo isso. As pessoas estão relatando para ele ali. Ele não viu isso acontecer. Aí ele está lá assim, o que aconteceu? Aí, Jesus chegou, viu aquele cara, Jesus encontrou aquele homem. Aí aquele homem, quando ele viu Jesus, ele correu até Jesus, prostrou-se, ajoelhou-se em terra e falou: se o Senhor quiser, pode me curar. Você não sabe, Lucas. Jesus estendeu a mão e toca no cara e fala: quero, seja curado, seja limpo. E Lucas, no mesmo instante, a lepra desapareceu. Essa é a reação de Lucas escrevendo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu, aí Jesus falou com ele para não contar para ninguém o que havia acontecido. Aí, entre aspas, né, a fala de Jesus: vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou. Então a gente tem aqui que Lucas, quando ele pontua a fala de Jesus, ele coloca que Jesus não só instruiu esse homem, ou exortou, ou falou severamente, não só fez isso, como também ordena. Jesus não estava falando, quando a gente precisa diferir isso, quando nós estamos fazendo algo errado, nós já temos uma ordem de não fazer aquele algo errado, e aí a gente é só advertido a parar de fazer aquilo. Mas Jesus não só adverte aquele homem, como ordena, fala: ó,
eu sou bom pastor, o pastor ordena as suas ovelhas. Você está, isso aqui que aconteceu, vai lá, estou te ordenando, vai lá e fala com o sacerdote. Ou seja, Jesus não só estava com um zelo pela lei, falando de forma severa aquele homem, como também ele ordena aquele homem a ir até o sacerdote. Então Jesus não só queria cumprir a lei, como ele era um ordenador da lei. Vai lá e faz isso, porque é isso que você deve fazer, segundo a lei de Moisés. Dá para entender como que o fariseu ia ficar diante disso? Nós estamos perseguindo esse homem, nós estamos querendo pegar ele, e ele está ordenando segundo a lei de Deus. Percebe que os fariseus tinham que achar motivo para apedrejar Jesus, para crucificar Jesus? Não tinha, Jesus estava cumprindo a lei, ele estava obedecendo o que a lei estava falando. Ele não só tinha zelo pela lei, ele não só falou que eu vim cumprir a lei, como ele ordenava que a lei fosse cumprida. E ele garantia que aquela cura, ele queria garantir que aquela cura do leproso fosse feita da forma correta. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara, sou eu curo vocês, mas obedeça a lei, eu ordeno a vocês, vai lá e faça o que Moisés falou para fazer. Então Jesus ordenou a ele, fecha aspas, abre aspas novamente, né? Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, isso servirá como testemunho novamente. No versículo 15, mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Então, a gente tem mais uma diferenciação que o evangelista Lucas fala aqui. A gente não só entendeu agora que Jesus se retirava para lugares isolados, como ele se retirava para orar, e mesmo assim a galera achava ele, mesmo assim a multidão achava ele. Mas qual que era o objetivo da solitude de Jesus? Quando a gente lê, Jesus ia para lugares isolados, a gente pensa, Jesus era depressivo, Jesus queria ficar sozinho, Jesus queria ficar afastado de todo mundo, Jesus não queria papo com ninguém, mas não era isso. O objetivo de Jesus em se retirar é para orar. Então vamos supor, você está vindo na igreja, aí você fala, não, eu quero fazer igual Jesus, quero afastar de todo mundo. Você não pode fazer isso sem um propósito. Qual que é o propósito de se afastar de todos? É orar. Então você fala, eu não vou na igreja hoje, porque até Jesus quis ficar sozinho, mas Jesus ficava sozinho para orar. Quando você não vem na igreja, você fica orando em casa? Quando você não vem partir o pão, ter comunhão com seus irmãos, você está orando em casa, ou você está parando o seu tempo de estar na igreja, aprendendo e sendo edificado pela palavra de Deus, para fazer coisas seculares, para fazer outras coisas? Então cabe essa reflexão. Jesus se retirava para orar. O objetivo de Jesus era orar. Mas a gente vê que no relato de Marcos, que Jesus não tinha tempo a sós. As multidões encontravam. Ainda que ele fosse para esses lugares, as multidões o encontravam, porque precisavam de cura. Iam até ele, porque confiavam que ele poderia curar. Amém? E é isso. Então a gente tem o relato de Lucas, ele muda um pouco do relato de Marcos, muito porque Marcos possivelmente pode ter presenciado o que aconteceu. Marcos era discípulo de Paulo ali, tinha uma relação assim junto com os discípulos, mas não era um dos 12. Então Marcos, ele observa que o leproso, o ex-leproso, saiu contando a todos. E Lucas não fala sobre isso. Lucas fala apenas que as notícias ao seu respeito se espalhavam ainda mais. Marcos vai pontuar que aquele homem saiu falando para todo mundo que Jesus o curou. Então, possivelmente, Marcos estava lá junto, vendo aquele homem falar para a comunidade que ele vivia, que Jesus tinha curado ele. Mas a grande e principal advertência para nós é que
existe uma lei de Deus, Deus tem princípios, Deus tem vontades, e a grande vontade de Deus para a sua vida, irmão, é que você obedeça a palavra dele. Amém? Então, eu já me peguei em alguns momentos de crise na minha vida. Não de crise, né? Vamos falar crise não, porque crise é meio complicado. Mas um adolescente, eu sou um ex-adolescente, tenho 25 anos, ou seja, tem em torno de 7 a 8 anos que eu saí da minha adolescência. Então eu sou um ex-adolescente, um recém-jovem adulto, né? Não sou igual o Gabi, é novo, tem 14 anos, 15 anos, e também não estou tão velho. Então, como um ex-adolescente, todo adolescente tem alguns confrontos na sua vida. Chega momentos em que você fica ali pensando o que você vai fazer, e em um momento de crise eu já parava para pensar: oh meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Qual o propósito da minha vida? E aí, quando eu converti, vinham diversas pregações, começou aquela tanto de pregação para falar de propósito, para falar de plano de Deus para a sua vida. E quando eu converti, aos 18 anos, eu assistia aquelas pregações, e eu ficava: meu Deus, esse homem é um cara das finanças, e esse aqui, ele é isso, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? E eu parava para pensar, e não me atentava para a principal vontade. Deus pode ter um propósito, um plano, uma carreira para você, mas a principal vontade, e essas pregações nenhuma falou comigo. Eu aprendi conhecendo a Deus. A principal vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente obedeça. É que a gente obedeça a Ele. É isso que Deus quer. Então, você pode chegar em um momento em que você está se questionando se você deve ter um filho ou não, se você deve se casar ou não, se você deve ter uma empresa ou não, se você deve fazer concurso ou não, se você deve fazer isso ou não. Será que é vontade de Deus? Será que não é? Você pode chegar um momento e pensar isso. Mas saiba, irmão, e nunca deixe que apague lá dentro a luzinha da sua cabeça que fala: a grande vontade de Deus para a sua vida é que você obedeça a palavra. E é isso que Jesus vem deixar claro. O milagre da nova aliança não apaga a liturgia da antiga. Ou seja, Jesus curou, não curou? Milagre. É milagre ou não é? É. Só que a ação pós-milagre, Jesus não tira da Bíblia. Vai cumprir a Bíblia. Vai lá e se apresenta no sacerdote. Deus tem vontades. Deus tem vontades de que as pessoas obedeçam. Então, o objetivo de Jesus era que aquelas pessoas obedecessem a Deus. Deus disse a Moisés: vai lá e faz isso. Faça isso, faça isso, faça aquilo. Limpa assim, vai, tira a pessoa fora do arraial, vai para um canto, vai para o outro. Faça isso para todas as pessoas que têm problema de pele. Específico. Então Deus é específico quando Ele requer uma obediência. Da mesma forma hoje, Deus requer obediência. Como a gente pontuou, não no nível cultural, que a gente não precisa se apresentar num sacerdote se der alguma doença de pele, ou se der, no caso das mulheres, o fluxo de sangue, o período do ciclo menstrual. Não precisa se afastar de todo mundo, não tem necessidade. A gente entendeu isso no decorrer dos anos, amém? Não é impureza. Deus estava falando na época de higiene, mas hoje não tem problema. Mas o grande e principal objetivo que Jesus queria frisar era a obediência. Assim como ele fala: eu não vim descumprir ou negar ou deixar de lado a lei, eu vim cumprir. E está aqui, Jesus cumprindo a lei. Jesus quebrou a lei em algum ponto? Sim ou não? Não. Jesus não quebra a lei, porque ele abertamente fala: eu vim cumprir a lei. E aí a gente pensa: oh Deus, Jesus veio para te curar, Jesus veio para te salvar e não sei o quê. E aí a gente esquece que ele mesmo virou e falou: não pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Não, o meu Deus não é assim não. Então seu Deus não é o Deus de Israel, o seu Deus não é Jesus, porque Jesus falou que veio trazer espada. O que é a espada de Deus? É a justiça, é o cumprimento da sua
lei. E a gente já entendeu, numa certa altura, né? Essa igreja já entendeu, todos já entendemos, amém? Que os 10 mandamentos, os 6 primeiros, com relação ao nosso relacionamento com o homem, os 4 primeiros são em relação ao nosso relacionamento com o homem, e os 6 últimos com Deus. E aí Jesus chega e sintetiza isso tudo e fala: ame ao seu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente entendeu que Jesus não está falando aqui de um novo mandamento, ele apenas renova o mandamento que já existe. Porque se você amar o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai dizer falso testemunho contra ele. Então isso é amor ao próximo, né? E se você amar a Deus, você vai obedecer o que ele falou para você. Então amar ao próximo e amar ao Deus. Tem alguma diferença do Antigo Testamento? Apenas na estrutura, mas a ideia é a mesma. O obedecer a Deus é o mesmo. Obedeçam a Deus, cumpra a lei. É isso que Deus quer para nós. Amém? Amém ou não amém? Que fique esse momento de advertência e de exortação, porque nós, enquanto pastores, nós, enquanto discípulos de Jesus, temos que fazer como ele fez. E se a ordenança de Jesus foi para que aquele homem cumprisse a lei em sinal de obediência a Deus, nós também temos que falar: obedeça a lei em sinal de obediência a Deus. Amém? Então não cobice a mulher do próximo, não minta, não diga falso testemunho contra o seu irmão, não mate, não roube, porque isso é o que Deus quer. Nós estamos falando isso quanto tempo, né? Antes de Cristo? Já tem 2000 anos que nós estamos aqui, 2000 anos depois de Cristo, né? Nós estamos falando isso há quanto tempo antes de Cristo? Quantos mil anos atrás? E Jesus lá naquela época já falava que roubar é errado, que mentir é errado, que cobiçar a mulher do outro é errado, e que, qual que é o outro? Matar, né? É errado. Lei de Deus. Nossas leis são parecidas com isso? São? Sim ou não? Sim? Você pode matar e sair ileso? Você pode roubar e sair ileso? Até a calúnia, você tem uma condenação para calúnia também. Calúnia e difamação. E até poucos anos atrás o adultério também era considerado crime de pena. Não é, Loló? Você me falou isso. Não é mais não. Não é, né? Não é. Podia continuar sendo, mas não é. Não é? E é isso. Então, qual que é o objetivo de Jesus? Obedecer a palavra. E nas nossas medidas, aquilo que é passado para nós, o nosso objetivo principal, a vontade principal de Deus, é que a gente obedeça. Então Jesus cura aquele homem e fala: vai obedecer à lei. Houve salvação, você entregou sua vida para Jesus, vai obedecer à lei. Você foi curado por Jesus, vai obedecer à lei, vai obedecer à palavra. Não adianta você ser curado, se converter, falar: eu sou convertido, e se você não obedece à Bíblia. Tem que obedecer, tem que cumprir o que está escrito, tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, tem que perdoar, tem que ser manso, tem que ser humilde. Isso são diretrizes. O relato de Mateus, irmão, Mateus 8, é logo após o quê? O Sermão da Montanha. É o primeiro relato pós-Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é o quê? Jesus falando para as pessoas que estavam ali tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele idealizava que o crente, o discípulo fiel dele fizesse. Aí já começa falando o quê? Jesus cura um homem leproso e fala para ele ir cumprir a lei. Jesus cura um homem de forma milagrosa, se move de íntima compaixão, cura porque quer curar, não só porque pode, mas também porque ele quer. E depois de querer, o que ele faz? Vai lá, apresenta um sacerdote, cumpra a lei. Amém? Que você seja encorajado a obedecer a Deus. Se ficou alguma dúvida, você vai abrir Mateus 5 e vai ler, abre Mateus 6, vai ler, Mateus 7, vai ler. Você abre de novo Mateus 8 e lê de novo. Porque você vai entender o que Deus quer de mim. Você vai ler e vai estar lá.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas quem faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Obediência. Naquele dia, muitos dirão: nós pregamos, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, fizemos curas. Mas eu lhes direi abertamente. Qual que é o caráter do posicionamento de Jesus? Qual que é o adjetivo, a característica? Uma fala aberta, é uma fala sincera. Eu lhes direi abertamente, eu vou falar com toda sinceridade para vocês, do fundo do meu coração, que eu não vos conheço. Apartai de mim vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Foi curado, participou da igreja, curou em nome de Jesus, pregou em nome de Jesus, expulsou demônio em nome de Jesus, mas não obedece a Deus, não adianta nada. Nada. Eu não me impressiono com pessoas que adivinham o nome. Eu me impressiono com aquelas pessoas que ficam caladinhas, estão lá intercedendo, estão lá orando, estão lá falando de Jesus para a família. Isso me impressiona. O que me impressiona não são pessoas que ficam fazendo milagres e curando, e profetizando, e falando que o seu nome é fulano de tal. Meu irmão, século 21, vamos acordar. O tempo disso passou, o tempo de pessoas ficar impressionando os outros com obras de ilusionismo. Não, nós temos que buscar a obediência. É isso que Deus quer. As curas podem vir, podem e virão, porque foi prometido. A libertação de demônios pode vir e vem, a gente vê isso no nosso dia a dia na igreja. Mas se você é usado para expulsar demônios, se você é usado para curar em nome de Jesus, saiba que se você não está obedecendo a Deus, não adianta de nada. Porque a principal vontade de Deus para a sua vida é que você obedeça. Amém? E fazer os dois juntos, irmão, você está doido? Nós viramos uma metralhadora do céu. Obedecer a Deus, expulsar demônio, pregar em nome de Jesus, libertar pessoas, curar pessoas, isso é maravilhoso. Imagina a gente fazer isso e obedecer a Deus. Então vamos fazer isso. Bora querer obedecer a Deus mais e mais e mais e mais. Vamos querer buscar santidade, buscar santificação, buscar ser purificado, buscar jejuar, buscar a presença de Deus em oração, buscar a pregação, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra. Vamos buscar isso. Porque se a gente unir as duas coisas, não tem nada que parar a gente, irmão. E aí nós vamos virar realmente uma boca profética de Deus. Seremos como Jesus, filhos de Jesus, discípulos de Jesus, sendo como Ele, cópias dEle. A gente obedece a Deus e a gente faz as obras do Pai. Amém? E é para a gente esse convite, o convite que Jesus faz lá em João 14. Vocês farão ainda obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. É para esses que Jesus está falando, os que obedecem e realizam as obras. Amém? É isso que Deus quer para você. Você crê nisso? Glória a Deus. Fala para o irmão também, é isso que Deus quer de você.